Fala galera, beleza? Professor Ramon na área e esse é o canal Chega aí Matemática. Bom, neste vídeo a gente vai finalizar a resolução da prova 19 do concurso que foi aplicado no ano de 2020 na Prefeitura de Santo André. Concurso esse, né, que era para selecionar aí professores da educação infantil e fundamental 1. Lembrando que essa prova ela foi feita pela banca da VUNESP, tá? Então nós temos aí uma playlist com toda essa resolução, né, desde lá do exercício 16 até aqui o exercício 30, né? Então, se você não olhou, dá uma pausinha aqui nesse vídeo, vai lá dar uma olhadinha no que tem a resolução de todos os exercícios minuciosamente explicado para vocês aí, né? E se você não é inscrito desse canal, me dá essa moral aí, não vai te custar nada e vai me ajudar bastante, né? Se inscreve no canal e comenta aí, né, Prefeitura de Santo André, comenta o que você está achando do vídeo. Isso me ajuda muito no engajamento para eu continuar produzindo material bacana para vocês aí. Bom, sem mais delongas, bora então para a resolução do nosso exercício. Tá assim, ó, um bloco de plástico maciço tem formato de um prisma de base retangular, conforme a figura. Cada 1 centímetro desse plástico tem 1,4 gramas de massa, né? Se a massa total desse bloco é de 504 gramas, então a altura dele, indicada na figura pela letra X, é igual a. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar aqui, né? Ó, ele me dá uma informação importantíssima, tá? E totalmente diferente do que a gente viu até aqui, que é esse cara aqui, ó. Que cada 1 centímetro cúbico. E quando ele fala desse centímetro cúbico, ele está falando da área de volume, né? Ele está falando do volume do prisma. Isso é importante ser claro, tá? E ele também me dá uma coisa chamada densidade, ou seja, a massa de cada unidade de volume desse cara, que é de 1,4 gramas, tá aqui, ó. Tá? Então, cada unidade de volume ou cada centímetros cúbicos dessa figura ele vai ter aí 1,4 gramas, tudo bem? Então, o que acontece? Para a gente começar a resolver esse cara, a primeira coisa que a gente vai precisar entender, né? Primeira e muito importante, diga-se de passagem, é qual é o volume de um prisma. E para calcular o volume desse prisma é muito simples, né? Ó, o volume do prisma vai ser indicado pela letra V, é óbvio, é igual a área da base vezes a altura. Tudo bem? No nosso caso, o que vai acontecer? O nosso volume aí, ó, o volume do material vai ser a área da base. A base dele é uma base retangular. E para eu calcular a área de um retângulo, base vezes altura, né? Então, para eu calcular a área deste retângulo aqui, ó, a área desse retângulo em azul, eu vou fazer base vezes altura. Vou admitir que a base dele é 8 e a altura dele é 3. Isso vezes o H. Tudo bem? Nós temos duas variáveis. E agora? Como é que eu vou calcular esse negócio? Né? É importante a gente pensar aí. E aqui, gente, tem um detalhe, né? Eu não sei quem que é o volume desse cara, mas eu consigo descobrir. Como é que eu vou descobrir? Vou descobrir ele pela densidade, tá? Então eu vou usar as informações que eu grifei para poder descobrir quem que é o volume desse cara. Eu sei o seguinte, que a cada uma unidade de volume, 1 centímetro cúbico, eu tenho, né, 1,4 gramas. Tudo bem? Se eu tenho, num total, 504 gramas, eu quero saber o seguinte: qual é o volume que eu vou ter, né? Vamos chamar de V aqui. Qual é o volume que eu vou ter total? E aí, gente, tem de novo uma regrinha de 3. Como eu já falei em outros vídeos, vou falar nesse novamente. Primeira coisa que eu preciso verificar: se essa regra de 3 é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como assim? Se eu aumentar o número do volume, a massa do meu prisma aumenta ou diminui? Nesse caso, você não precisa ser muito ninja para descobrir o seguinte, que se eu aumentar o volume, automaticamente a massa também aumenta. Então, eles são diretamente proporcionais. Se eles são diretamente proporcionais, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar esse cara cruzado. Então, vai ficar o seguinte, ó. 1,4 vezes V igual 1 centímetro cúbico vezes
504 gramas. Ou para você não colocou as unidades de medidas, a gente não costuma pôr, porque senão mistura no meio da conta, a gente acaba se perdendo. Então o nosso volume aqui vai ser 504 dividido por 1,4. Então olha só, o nosso volume ele vai ser de 360 centímetros cúbicos. Ô, Pro, como é que você fez essa conta do 504 por 1,4? Eu fiz na calculadora, né, gente, para agilizar, para o vídeo não ficar muito longo. Se você não sabe fazer essa conta e quer que eu te ensine, grave um vídeo especificamente falando dessas divisões, né, de números com vírgula, deixa aí nos comentários. Coloca lá nos comentários para eu resolver esse exercício, né, para eu explicar esse conteúdo para você e eu prontamente atenderei ao seu pedido. Bom, agora eu já descobri quanto vale, né, o nosso volume. Posso utilizar a fórmula que eu já tinha antes, né, ó, que é essa fórmula aqui, ó. Vamos escrever agora em preto. Então, ó, transcrevendo essa fórmula pro lado de cá, tá? Então vai ficar lá, ó, volume igual a 8 vezes 3 vezes a altura, que é o que a gente quer descobrir. Eu já sei que o volume é 360, né? Já descobri lá. Já descobri ali por meio da densidade que ele me forneceu. 8 vezes 3, 24 vezes H. Tudo bem? Quero descobrir o valor de H. Pego 360, 24 está multiplicando. Ele vai passar fazendo a operação inversa, que é o quê? A divisão, né? Então, 360 dividido por 4 é igual à nossa altura. Por 4 não, perdão, por 24, né? Então, a gente sabe que a nossa altura H é igual a 15 centímetros. Gabarito E da nossa prova. Lembrando, tá, gente? Não é difícil, é uma questão de muito cuidado, muita atenção e muito carinho, né? Pro, como é que eu vou fazer para lembrar essas coisas? Gente, matemática não tem outro jeito de fazer a não ser exercício, exercício, exercício. Ok? Gente, espero que vocês façam uma ótima prova com todo esse conteúdo que eu coloquei para vocês, né? Boa prova para vocês. Tendo qualquer dúvida, coloca aí nos comentários dos vídeos, que eu leio todos eles com muito carinho e muita atenção e prontamente vou te atender. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.